convido a pegar a sua Bíblia e abrir no livro do profeta Daniel. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas e jejum e pano de saco e cinza. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a tua igreja com a revelação da tua palavra. Amém. Meus amados, hoje eu quero trabalhar com vocês o tema sendo poderoso em oração. Sendo poderoso em oração. Antes de começarmos o tema, eu quero que você lembre que na semana passada eu disse que uma fé genuína, uma fé eficaz, ela se fundamenta na soberania de Deus, numa confiança plena num Deus que está no controle de tudo. E eu falei inclusive algo forte na semana passada, eu coloquei até no YouTube nesse instante, quem quiser depois pode acessar ele no canal e assistir a mensagem na semana passada. Eu falei o seguinte, que uma fé onde eu acredito que posso determinar as coisas, ela é tão doentia que eu até prefiro a pessoa no ateísmo, que ela até pense que Deus não existe, do que ela se iludir com um Deus que de fato não existe. Esse Deus que você manipula, que você dá ordens, que você decreta, porque o ateu, ele até tem a oportunidade de um dia ter uma experiência com o Deus verdadeiro, mas quem tem uma experiência com um Deus falso, tende a ter raiva de Deus, tende a detestar a ideia de Deus, e por jesuicidência, logo depois que eu preguei essa mensagem na semana passada, tive contato com a história de uma mulher que começou a ir para a igreja. Ela chegou na igreja com seu casamento destruído, e as irmãs, bem intencionadas, mas equivocadas quanto à revelação de Deus, garantiram a ela que o Deus que ela ia servir agora ia restaurar o casamento dela, porque Ele sempre faz isso. E ela começou a orar e determinar, eu não aceito. E as irmãs já ore assim, diga: Senhor, eu não aceito que o meu casamento não seja restaurado. Eu determino, eu decreto, eu tenho certeza. E ela começou a orar assim: meu marido vai voltar, eu determino, eu decreto, eu tenho certeza. E o marido não voltou, e ela se revoltou com a igreja, com irmãos, com Deus, com todo mundo. Por isso que eu disse, é importante você crer nesse Deus soberano, como Sadraque, Mesaque e Abednego, Azarias, Misael e Ananias. Eu estou aqui diante da fornalha, meu Deus pode livrar, mas se Ele não livrar, nós continuamos servindo a Ele, porque confiamos nos desígnios e determinações, na soberania bondosa e misericordiosa de Deus. E a bondade de Deus nem sempre coincide com a minha vontade, Ele pode contrariar a minha vontade, ainda assim Ele é bom, ainda assim Ele é maravilhoso. Observe uma coisa aqui, ainda nesse tema, e já entrando agora no tema oração. Daniel escreve que ele entendeu, lendo o livro do profeta Jeremias, que Deus iria castigar Jerusalém no cativeiro por 70 anos. E Daniel diz: quando eu entendi isso, eu fiz o quê? Sentei e disse: pronto, agora vou esperar se cumprir a profecia. Foi assim? Não. Daniel falou: tem uma profecia, tem uma determinação de Deus, e ainda assim eu vou orar. Ele entende que Deus decretou, determinou algo, mas ele também entende que a sua oração é fundamental para que as coisas corram bem.
para que os projetos de Deus se realizem na vida do povo de Deus, para que o povo se prepare, para que os caminhos fluam de acordo com a vontade de Deus. Domingo agora de manhã, o pastor Volney pregou sobre algo muito importante. No momento que Deus falou com Eli, olha Eli, a sua casa vai morrer, ele infelizmente fala que Deus faça a vontade dele, ele é Deus. E Deus não queria isso. Deus queria um Eli que orasse, que se arrependesse, que se convertesse, um Eli consciente do seu papel diante da soberania de Deus. Irmão, por mais calvinista que você seja, você tem que entender o seu papel na oração. Deus resolveu te dar esse poder de interferir, de influir, de participar do que Ele faz, e isso passa pela sua oração. Daniel entendeu um decreto de Deus e fez o quê? Sentou, ficou de boa? Não, foi orar, jejuar, se humilhar e confessar pecados. Por mais que Deus tenha determinado algo, quando você ora, você participa de tudo. Você influi, você interfere, isso é muito importante. Existem alguns princípios de oração na vida de Daniel que são muito importantes para a gente. Primeiro princípio, voltemos para o capítulo 2. Lembre que Daniel ouviu que Nabucodonosor vai mandar matar todos os sábios, adivinhos, magos, astrólogos, todo mundo do sindicato dos místicos iam morrer, inclusive Daniel também. E quando ele ouve isso, ele vai até o rei Nabucodonosor e fala: rei, segura um pouquinho a sentença aí, não mata todo mundo não, porque eu vou trazer a revelação. Agora imagina, o rei está furioso porque ninguém lhe atende. Daniel entra na sala do rei e fala: eu vou trazer a revelação. Imagina se Daniel não traz a revelação. O rei, que já estava furioso, ia se sentir ainda mais enganado, e aí ele ia matar todo mundo, ia pegar Daniel e fazer um churrasquinho com Daniel, porque esse rei era duro para fazer churrasco com as pessoas, né? Fornalha e tal. Ele ia trucidar Daniel. Então Daniel, ele corre um grande risco ao tentar acalmar o rei, prometendo que ia dar a revelação. Agora eu pergunto a você, qual era o plano de Daniel para dar essa revelação ao rei? Daniel pensava em sondar a esposa do rei. Daniel pensava em chamar o rei para um cafezinho e fazer uma sessão psicoterápica com o rei, freudiana, botar o rei num divã e conversando com ele: vai rei, me conta aí o que está te atormentando. Aí o rei, conta sem querer. Qual era o plano de Daniel para descobrir algo? Olha como era a questão: ninguém sabia nem qual era o sonho do rei, quanto mais a revelação. O rei não contou o sonho não, o rei disse: eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e qual é a revelação. Como Daniel pretende saber isso? De uma forma só: o único plano de Daniel é orar. Não tinha outra coisa para fazer, ele só podia orar, e ele acredita piamente que orando ele vai encontrar uma solução. Ouça uma coisa: um homem e uma mulher de Deus que são poderosos em oração, eles sabem que orar não é qualquer coisa. Eles sabem que orar é a arma mais poderosa que um homem e uma mulher têm. Quer ver alguém que é fraco em oração? Aquela pessoa que fala assim, ah, pastor, já fiz tudo, agora só resta orar. Como se orar fosse uma coisa qualquer, fosse uma mandinga qualquer, uma superstição. Agora é só cruzar o dedo. Sabe? Não, irmão, orar não é cruzar o dedo, orar não é uma mandinga, orar é entrar em contato com aquele que tem todo o poder em suas mãos. Orar é chamar o Todo-Poderoso para agir na sua vida. Orar é se conectar com quem pode muito mais do que você pode. Orar é colocar a sua vida na mão de quem sempre vai agir, ainda que não de acordo com o que a gente espera, mas vai agir, e ele é bom. Orar é, como o Salmo diz, é provar e ver que o Senhor é bom. Em Tiago 5,16 fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não pode pouco, não, pode muito. A oração do justo é eficaz, ela traz resultados,
ela move as coisas, sabe? Eu nunca oro esperando que nada aconteça, isso não existe. Sempre que eu oro, eu espero um resultado, eu espero uma resposta, eu espero um mover de Deus, que muitas vezes está para além do que eu imagino, do que eu espero, pode estar até contra o que eu quero, mas Deus vai agir. Uma vez que eu pedi a interferência do Senhor na minha vida, Ele interfere, queridos. Ele se move. Primeiro porque eu estou aliançado com o Senhor através do sangue de Jesus. E nessa aliança eu sou mais do que servo, eu sou filho de Deus. E a Bíblia diz, Jesus diz, que se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vai cuidar, não vai atender a gente. Eu penso em mim, quando é que Maria Esté, minha filha, fala comigo que eu não ligo? Isso não existe. Eu posso até estar distraído com o abençoado do celular, né? Mas se eu ouvir a minha filha falar comigo, eu me viro para, no mínimo, dar uma resposta para ela, satisfazer a sua necessidade. E se eu que sou mau faço isso, quanto mais o meu Pai Celestial. Em Tiago 4, 2 e 3, Tiago fala assim, ó, vocês não têm as coisas porque não pedem, porque não oram. E quando oram, oram mal. Porque a oração, aí não quero entrar nesse mérito também hoje, mas não é só pedir, não é só orar, é orar de acordo com a palavra, é orar no coração em Jesus. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Mas eu tenho que entender o poder da oração. Em Mateus 21, o Senhor falou assim, tudo que você pedir crendo, receberá. Ou seja, eu preciso entender que não existe ferramenta mais poderosa, que eu posso confiar a minha vida à oração. Daniel estava confiando a vida dele à oração. Agora, lógico que isso não é deixar de fazer o que me cabe. Eu vou fazer a minha parte, eu vou me esforçar, mas tem coisas que fogem do meu controle. Eu vou fazer o quê? Eu vou orar. Tem uma frase que fala assim, você deve trabalhar como se tudo dependesse de você, mas você deve orar como se tudo dependesse de Deus, de fato depende de Deus. Sabe, eu invisto em oração, eu acredito em oração, eu me movo em oração e eu vou ver resultados. Tem uma coisa importantíssima acontecendo. Daniel vai fazer o quê? Ele vai orar, ele vai clamar, ele vai buscar a Deus. Ele tem convicção de que Deus vai fazer alguma coisa. Ele faz uma promessa para o rei, fiado em quê? Na oração, no seu contato com Deus. Agora eu pergunto a você, você tem coragem de fazer planos, promessas, tomar decisões, tendo como único plano da vida, orar, pedir a ajuda de Deus? Nós temos que andar nessa dimensão, porque é essa dimensão da fé, e Deus nos honrará, irmãos. Você vai fazer o quê? Eu vou orar. Como? Eu vou orar. Eu vou falar com Deus, Ele há de agir, de me dar uma direção, de me dar uma luz, de me ajudar, de abençoar. O Senhor vai se mover, e eu só vou agir, só vou tomar minha decisão, só vou me mover quando Deus confirmar, quando Ele abrir a porta, quando Ele sinalizar. Então eu confio totalmente em Deus, através da oração. Jesus era um homem que para tudo orava. Se Jesus orava, quanto mais a gente, não é verdade? Segunda coisa muito importante sobre a vida de oração de Daniel, além de apostar alto na oração, Daniel era um homem que não abria mão de orar por nada. Ele não negocia o tempo de oração dele. Em Daniel capítulo 6, nós vemos que Daniel está vivendo num tempo com o rei Dario, onde ele é um dos 3 principais homens do império. Tem 120 sátrapas ou presidentes dos territórios, e Daniel é um dos 3 que estão acima dos 120. E ele faz tão bem o seu trabalho que o rei pensa em colocar ele como seu braço direito, ou seja, o maior de todos os presidentes do império. Agora eu pergunto a você, um homem desse trabalha pouco, gente? Um homem que tem que administrar um império todo e faz bem isso, faz tão bem que o rei quer promovê-lo, ele trabalha pouco, gente? Trabalha muito. Daniel é muito trabalhador, Daniel é muito esforçado. No entanto, no versículo 10, você vai ver que Daniel, ele ora 3 vezes ao dia, mesmo sendo tão ocupado,
mesmo trabalhando tanto, se esforçando tanto, Daniel não para, não negocia, ele não abre mão de orar. Então observe que um homem e uma mulher poderosos em oração não são pessoas que oram quando dá vontade, que oram quando está afim. Estou estressadinho, não oro. Estou cansado, não oro. Hoje eu comi muito, eu não vou orar não. Não, hoje eu vou dar uma caminhada e vou... Queridos, a oração é alimento, é fundamento, está na base, está na essência, não se negocia. Jesus era um homem que costumava orar, os apóstolos costumavam orar, você vê ali oração da hora nona, oração da hora sexta, eles seguem esse mesmo padrão de Daniel, de orar 3 vezes ao dia, e não é oração qualquer não, viu? Cada momento desse de oração é no mínimo 1 hora, é o padrão judaico, Daniel segue também, é o padrão que o Senhor espera dos discípulos, no Getsemane, lembra? Que o Senhor procura Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo, não conseguem orar, e o Senhor fala assim, não podem orar comigo nem 1 hora, olha gente, nem 1 hora, se fosse hoje, né? Não pode orar comigo nem 5 minutos, gente, tem gente que não ora 5 minutos, tem gente que não ora 1 minuto, tem hora que tem gente que passa o dia sem orar, ele acha que é crente, o pior é isso, ele acha que está vivendo uma vida espiritual, ele acha que Deus está se movendo, mas não está, porque oração é o vínculo, oração é a chave de conexão, oração é a coisa mais espiritual que nós fazemos. Se eu não oro, eu estou desconectado. Todas as epístolas falam, para você viver no Espírito, você deve viver em oração. Paulo fala, orando em todo tempo, é assim que se vive. Não existe vida espiritual negociando oração, orando quando eu estou afim, quando eu não estou afim eu não oro, eu estou cansado hoje, isso não existe, gente. Jó, no começo do livro dele, capítulo 1, ele ora todos os dias pelos filhos dele. No final do livro dele, doente, fraco, no começo do livro está rico e saudável, no final está pobre e doente, ele continua orando. Ora por todos os amigos dele e ora bastante tempo ali, você vê que ele sacrifica, é bastante tempo, está orando. Então homens poderosos em oração não tem esse negócio não, de orar quando é favorável, ora sempre, pode estar ocupado, trabalhando, dando plantão, fazendo curso, recebendo visita em casa, cuidando da mãe doente, ele está sempre orando, porque é fundamental. Você não deixa de fazer o que é fundamental. Você deixa de comer? Não, você come. Deixa de tomar banho? Não responda, mas espero que não. Deixa de dormir? Não, você dorme. Então o que é fundamental você não deixa de fazer. E se conectar com Deus é fundamental. 3 vezes ao dia ele está super ocupado e ele está orando. Infelizmente a nossa carne às vezes acha que se dedicar às coisas do Espírito é para coisa desocupado. A gente dá uma desculpa, não, eu sou muito ocupado, então eu tenho Deus me entende, é igual Marta. Marta viu Maria parar tudo para ficar aos pés de Jesus, e o que ela falou? Jesus, manda ela vir, que negócio é esse aí? Que preguiça, tem gente que acha que é isso, que vida espiritual é coisa de quem não tem o que fazer. Pelo contrário, os homens mais produtivos no evangelho que você pode imaginar eram os que mais oravam, homens que faziam o mundo parar orando, quanto mais ocupados estavam, mais oravam. Os grandes homens de Deus na Bíblia que faziam tantas coisas eram homens de oração. Moisés era um homem que trabalhava de maneira absurda, entretanto era o homem que mais orava em Israel. Não existe essa relação, não dê essa desculpa à sua consciência de que você tem algum motivo que lhe permite não orar, cansaço, trabalho ou qualquer coisa assim. Ouça isso aqui, eu sempre gosto de dar um exemplo, uma ilustração. Se eu falasse assim, irmãos, o seguinte, amanhã de manhã, os 10 primeiros que chegassem aqui na igreja e passassem um período aqui de 5 horas aqui na igreja para uma seleção,
vão ser contratados por um emprego que paga 50 mil reais por mês. Irmão, você acha que as pessoas vão fazer o que para conseguir esse emprego? Elas nem iam embora. Iam ficar aqui agora já estou aqui, pastor, já estou na fila, nem vou para casa. Ia vazar isso, você ia falar para todos os seus amigos que você gosta, venha para cá, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio, ia fazer uma fila quilométrica nessa igreja. Não ia ter sono, não ia ter fome, não ia ter trabalho, não ia ter nada, todo mundo ia abrir mão de tudo, ia dar um jeito, meu amigo. É ou não é, gente? E estaria aqui, madrugada toda, ia passar por teste todo, e se falasse plante bananeira, você plantava bananeira, e falasse imite um cachorro, você imitava um cachorro. E o que mandasse fazer, você fazia. Por quê? Porque você acredita muito que 50 mil reais por mês muda a sua vida. E muda mesmo. Ajuda bastante. Mas sabe por que você não ora? E não acorda cedo para orar? E não tem tempo para orar? E não se esforça para orar? Porque no fundo você não acredita. Essa é a razão. No fundo você não tem fé. Oração está totalmente ligada à fé. Eu oro se eu tenho fé. E por que eu não tenho fé? Porque não ouve a palavra, não medita na palavra, não come a palavra como deveria. Porque se você se encher da palavra, você se enche de fé, querido. A palavra gera fé no seu coração. Amém? Pastor, mas eu vim aqui quarta-feira, eu vim aqui domingo. Não é assim que o homem que se alimenta da palavra vive. Já falei isso várias vezes. O homem bem-aventurado, ele se alimenta da palavra. O que, gente? De dia e de noite. Você se alimenta da palavra e a palavra te faz orar. Você se alimenta da palavra e a palavra te faz orar. Pastor, eu estou me alimentando da palavra, mas não estou orando. Tem alguma coisa errada aí nesse processo digestivo. Você talvez está alimentando a sua mente, mas não o seu coração. Você está curioso com as coisas teológicas. Eu conheço gente que é teólogo e não ora, por quê? Porque é ateu. Eu conheço teólogo ateu. Todo dia lê Bíblia, todo dia lê livro cristão. Aquilo fica na sua mente, mas não desce para o seu coração. Então não gera fé e ele não ora. Está entendendo? Então você tem alguma coisa errada na sua digestão. E você precisa orar, inclusive, por isso. Orar falando: Senhor, abre os meus olhos para ver as maravilhas da tua lei. Senhor, me aviva para que eu tenha fé. Senhor, faz com que a tua palavra não fique apenas na minha mente, mas desça profundamente na minha alma e gere fé no meu coração. Amém, gente? Porque se eu tenho um contato com a palavra, gente, qualquer coisinha que aparece, eu quero orar. Esse dia eu estava vendo um filme hollywoodiano de Sansão. O filme, aquele filme que dá uma ideia da Bíblia. Meu amigo, acabou o filme, eu fui cair de joelho: Senhor. E comecei a orar, por quê? Porque o filme me lembrou a palavra e a palavra virou fé no meu coração. Então, se eu tenho fé num Deus todo-poderoso, eu me esforço para orar, querido. Eu me esforço para orar, eu não abro mão da oração. E se eu não estou fazendo isso, porque eu não tenho fé. E por que eu não tenho fé? Porque eu não estou cheio da palavra. E por que eu não estou cheio da palavra? Porque você não está priorizando a palavra na sua vida. Terceira coisa sobre Daniel: além de não abrir mão de orar, Daniel também tem uma terceira coisa. Quando ele soube que Nabucodonosor deu o decreto de morte, ele estava incluído no decreto. Está bem ruim, Luiz. Não sei o que aconteceu hoje, mas está bem ruim. Ele estava incluído no decreto, e ele também tinha seus amigos incluídos no decreto. E o que ele fez? Ele correu para a casa dos seus amigos, juntou Ananias, Azarias, Misael em torno deles e falou o quê? Vamos orar juntos por esse propósito. Daniel era um homem que tinha a sua devoção solitária, a sua devoção, não solitária é a palavra ruim, a sua devoção em solitude, a sua devoção individual, o seu relacionamento íntimo e pessoal com Deus tinha, mas ele também entendia o poder de estar em comunhão buscando a Deus, de ser igreja, de ser corpo, o poder da unidade na oração. Isso é muito importante. E estava Daniel e os amigos orando juntos quando Deus deu a revelação a Daniel.
Eu te pergunto, você exerce isso? Você tem usufruído dessa bênção maravilhosa que é ter o corpo de Cristo em volta de você, orando junto com você? Eu questionei muito isso aqui na primeira semana que eu falei sobre amizade. Nós não podemos viver, sim, essas relações íntimas dentro do corpo de Cristo, sem ter irmãos com quem nós oramos juntos. Gente para a gente ir para o barzinho, gente para ir para o jogo de futebol, para ir para o cinema, não falta, mas eu quero saber se você tem na sua vida gente para orar com você. Para jejuar, que bom, cara. Para jejuar com você, sabe? Aquela coisa assim, ó, gente, estou passando um problema, aí bota a mãozinha assim no WhatsApp, ó, vou orar, vai orar nada. Até fica mentindo, enganando o irmão, né? Nem ora. Mas gente que cola de verdade para orar, que ora de verdade. Você pode ir na casa dele, vocês oram juntos, ele vai na sua casa, vocês oram juntos, vocês clamam, vocês participam dos processos um dos outros. Isso é maravilhoso. Gente, Jesus pediu isso. Jesus entrou no Getsêmani com Pedro, Tiago e João e disse: orem comigo, eu preciso de vocês agora. Se você não tem pessoas assim, você fraqueja muitas vezes, porque nem todo dia eu estou com essa fé toda, estou com esse ânimo todo, e coisa boa é ter alguém do meu lado que ore comigo. Quem tem uma mulher crente, um marido crente, meu irmão, já sai na frente, não é verdade? Mas se você não tem, você tem amigos, você tem irmãos, você tem que colar com gente crente, que segura em sua mão e te ajuda a orar. Lembre que Moisés era o intercessor do povo de Israel, não é verdade? E quando ele levantava a mão, o povo vencia a guerra. Mas quando ele abaixava a mão, o povo perdia a guerra. Mas tinha hora que ele estava cansado. E o que acontecia? Dois irmãos, dois homens de Deus, Arão e Ur, carregavam as mãos de Moisés. Vamos continuar orando, Moisés, porque a sua oração é preciosa. Bom é ter em nossas vidas gente que nos mantém orando. Que quando a nossa carne não quer orar, vamos orar sim. A gente tem em sua vida pessoas que antes de almoçar são chatas. Epa! Orou. É esse tipo de gente que é bom na nossa vida. Antes de dormir, epa, vamos aqui, vamos fazer uma oração. E te chama, e mexe com você, e te acorda para orar, e te critica por não orar. Está entendendo? Esse tipo de gente é importante. A pessoa banda voou, que não ora, não fala nada, e tudo relativiza. Isso não presta não, gente. Bom é crente que te incomoda, que te chama. Por quê? Porque a carne não quer. Eu lembro de um pastor, que eu passei um tempo na casa dele, ele me acordava de manhã cedo, 5 horas da manhã, e eu sempre fui de dormir tarde, né? Dormia 3, 4 horas da manhã, 5 horas ele me acordava. Eu dizia, pastor, não quero não. Ele dizia, crucifica essa maldita, e a carne ele falava, crucifica essa maldita, Diogo, vamos orar. E eu ia, sabe, sofrendo, mas foi tão bom, gente, aquilo. Foi um tempo de tanta experiência com Deus, crescimento, maturação, revelação, sabe? É importante ter gente assim em nossa vida, amém, gente? Orar junto, chegar pronto para orar. Jesus precisou disso, ele quis isso. Atos capítulo 12 é poderoso, fala assim, ó, que Herodes pegou Tiago e matou Tiago. Lembra de Pedro, Tiago, João no barquinho, lembra? Esse Tiago, irmão de João, Herodes pegou e matou rapidinho. Aí ele pegou Pedro também. Quando ele ia matar, o versículo 5 fala assim, ó, quando ele prendeu Pedro, a igreja começou a orar intensamente por Pedro. Olha que coisa maravilhosa. E Deus livrou Pedro. Ele ia matar Pedro também, mas a igreja junta, unida, começou a orar e Deus interveio. Gente, quantos milagres. Na verdade, eu vou ser bem sincero, eu não lembro de agora aqui de cabeça, eu não lembro de nada que nós como igreja começamos a orar aqui e que Deus não agiu. Eu não lembro de nada. Todos os casos que eu lembro aqui, irmã fulana foi curada, irmã ciclana foi liberta, irmã ciclana foi... Tudo que a gente orou junto, Deus nos honrou, irmãos. Você pode glorificar o Senhor por isso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque Ele é maravilhoso. Nós temos que usufruir desse poder, irmãos. Nos unir para orar, ter propósitos juntos, contar uns com os outros, amém?
Agora, isso também requer humildade, né? Requer você ter estou passando por isso, estou passando por aquilo, me ajude em oração. Não ficar bancando de super-homem, de super-mulher, de super feliz que não tem problemas. Não, compartilhe o problema com seus irmãos, peça ajuda, orem juntos, clamem juntos. Onde há unidade, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, eu te dei aqui 3 princípios. Primeiro princípio, apostar alto na oração, confiar nessa ferramenta que Deus nos deu, porque é uma confiança no próprio Deus. Segundo lugar, não abrir mão de orar por nada. A oração é inegociável. Sim, sobre o segundo princípio, tem uma coisa que eu nem falei aqui, deixa eu falar rapidinho, vou voltar no segundo aqui. Não abra mão de orar por nada. Daniel não só orava sendo muito ocupado, como chegou um momento que veio uma lei para proibir Daniel de orar. Os invejosos não tinham no que pegar Daniel, não tinham um defeito para poder acusar Daniel, inventaram uma lei, ludibriaram o rei, fizeram o rei assinar uma lei para poder pegar Daniel e lançar Daniel numa cova com leões como pena, se ele orasse. Imagina aí, quando saiu essa lei, esse decreto do rei, que ninguém podia orar a Deus nenhum, só podia venerar o próprio rei, o que o Daniel fez? Daniel 6, versículo de número 10 diz aí. E quando o decreto foi assinado, Daniel, sobre o decreto, o que ele fez? Entrou no seu quarto. Nada me impede de orar. Não tem ameaça, não tem homem, não tem demônio, não tem nada. Porque a minha vida não depende de homem algum, depende do Senhor. Alguém não gosta, alguém me critica, alguém faz piada comigo, alguém me ameaça, alguém fala se eu continuar orando, o diabo me ameaça, e nada. Eu continuo aqui. Olha para esse homem, gente. Porque o que a nossa carne quer é uma desculpa, né, para não orar. Daniel tinha toda a desculpa do mundo. Senhor, olha para isso, eu tenho uma lei, Senhor, o Senhor sabe que eu queria orar, né, mas agora ficou complicado. Não importa, eu oro mesmo assim, porque eu dependo da oração, eu não abro mão de orar. Então, primeira coisa, apostar alto na oração. Segunda coisa, não abrir mão de orar. Terceira coisa, orar em unidade, ter gente em sua volta que ora com você, andar com crente, orar junto, isso é poderoso. A igreja, ela liga na terra e é ligado no céu, isso é poderoso. Quarto princípio, eu queria focar nele agora para a gente encerrar, foi o que nós lemos em Daniel capítulo 9, o que ele fala? Quando eu entendi o decreto de Deus, o que eu fiz? Dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar, com o quê? Com oração, com clamor, com jejum, com pano de saco e com cinza. O que significa isso? Que Daniel entende que a oração muitas vezes tem que ser aprofundada e intensificada. Eu nem sempre vou poder fazer assim, Senhor, tomo o meu dia nas tuas mãos, obrigado. Não, vai ter dia que eu vou ter que chorar, vou ter que jejuar, me humilhar, sabe? Intensificar a minha oração. E Daniel várias vezes faz isso. Capítulo 10, de novo, ele vai se humilhar, ele vai jejuar, a resposta de Deus não vem, ele fica 21 dias de jejum até a resposta vir. Gente, tem horas que a nossa oração tem que ser intensificada, acompanhada de clamores mais profundos, de lágrima, de jejum, de quebrantamento. Nós temos que ir diante de Deus e derramar a nossa alma mais profundamente. Filipenses 4:6 fala o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes tudo o que você precisa, que te preocupa, seja posto diante de Deus, como? Com oração e súplica. Pergunta, irmão, assim, como está a tua súplica? Você suplica? Você chora? Rasga a alma? Hein? Você jejua? Tem gente que não jejua, você sabe disso, né? Ele acha que está super normal a vida dele, é isso mesmo, nem todo mundo jejua. Gente, jejum é um princípio para todos nós. Jesus disse que tem demônio que não sai sem oração e jejum. Imagina aí, se esse demônio acha um crente desse que não jejua, aí que ele não sai nunca, ele fica ali na vida pessoal para a vida toda, rondando ali. Então, eu preciso aprofundar minha oração, me derramar mais.
Lá em Romanos 8, 26, fala que por não sabermos orar como convém, o Espírito Santo faz o que, gente? Intercede por nós. O que ele faz? Gerando o que em nós? Gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele vem para gerar um gemido, uma coisa profunda, para extrair a nossa essência, o nosso mais íntimo, gente. Um homem ou uma mulher profundo em oração, ele se derrama muito diante de Deus. Lucas 22, versículo 44, fala assim, que Jesus estava orando, não é verdade? Mas tendo sido posto em agonia, o que ele fazia, gente? Orava o quê? E ele, sendo angustiado, fazia o quê? Ele o quê? Orou ainda mais intensamente. Olha o texto aí. Estando em agonia, Jesus, não estou agoniado, eu não vou nem mais orar, não. Ele já estava orando. Estando agoniado, o que ele fez? Orou mais intensamente. Quanto pior o problema, quanto maior a angústia, quanto maior a tristeza, eu não oro menos, eu oro mais, e oro mais intensamente. Com oração eu jejuo, com oração eu choro, com oração eu confesso os pecados, e eu clamo, eu me quebranto, eu me rasgo, eu me jogo no chão, e eu me movo, demonstrando a Deus um quebrantamento, um arrependimento, rasgando a minha alma diante do Senhor. Gente, eu já vi torcedor do Bahia, do Vitória, do Flamengo, diante de um jogo, ajoelhando, dizendo, Senhor, meu Deus, que Deus jogou agora, e chora, e se rasga. E crente que vai orar assim, ó, Deus, ó Pai, está difícil, viu? Age aí, Jesus. Buscar-me-eis e me achareis, como me buscardes de todo o vosso coração. Salmo 51 fala assim, ó, Senhor, eu sei que um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás. Gente, bota a tua alma, bota a tua emoção, se humilha, lembra que Ele é Deus. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, busca, se derrama, lembra que Ele é o Senhor, lembra que Ele é todo poderoso, que Ele é o dono de todas as coisas, intensifica a tua oração. Imagina que você está diante de alguém que é só ele querer que ele resolve o teu problema hoje. O que você não faz diante de uma pessoa assim? Que tem todo o poder, você vai chorar, vai se humilhar, vai espernear, vai rasgar a alma. Ele pode, é só ele querer. E muitas vezes o querer dele passa por essa humilhação, por esse quebrantamento, por esse derramar, por esse quebrar o vaso e tirar a essência diante de Deus. Então fechamos aqui 4 princípios de Daniel. Primeiro, um homem que acreditava na oração. Segundo, um homem que não negociava a sua oração. Terceiro, um homem que orava em unidade. Quarto, um homem que intensificava a oração, um homem que jejuava, um homem que se rasgava, um homem que se humilhava, um santo homem de Deus, mas que sabia se humilhar, sabia se rasgar, sabia chorar, sabia jejuar enquanto orava. E lembre do 5º princípio, que foi o primeiro que eu falei aqui. Mesmo tendo um decreto de Deus, Daniel, ele sabe que a sua oração pode mexer nas coisas. Interfere, que através da oração dele, ele interfere em todo o processo. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? E que Deus te faça, que Deus me faça homens e mulheres de oração como Daniel.